Vamos lá. Continuando, eu falei para você escrever uma tríade e eu, por algum lapso, esqueci de falar de Aristóteles. É, Aristóteles, ele é o, como já falei, é o aluno mais brilhante de Platão. E ele vai discordar de Platão em alguns aspectos, como por exemplo a questão da, do universo metafísico. Não é que não existisse a metafísica para Aristóteles, existia. Mas a questão da metafísica aristotélica, ela se dava com um novo olhar. Não era aquela coisa platônica de onde eu preciso fazer tudo porque lá em cima, no local onde há todo o conhecimento, que eu vou alcançar a plenitude das coisas. Né? Era isso que Aristóteles pensava. Aristóteles pensava o seguinte: olha, é possível você conhecer o mundo através das experiências dos sentidos. Vamos trazer para a nossa realidade? É possível, por exemplo, você saber como é que pensa alguém que mora no Rio Grande do Sul pelos hábitos. Quando você começa a ter essa experiência como mundo sensível. Isso é o mundo sensível, em Aristóteles. Você sabe como pensa, por exemplo, um europeu quando você tem esse contato com o europeu. Você pensa, sabe como vai pensar ou como vai agir um australiano pelo contato que você tem com esse australiano. Da mesma maneira que nós aqui dentro do Brasil vamos saber vários tipos. É esse mundo sensível que Aristóteles ele vem trazer. E o que está muito ligado em Aristóteles são três palavras que sempre caem no Enem também, e tomem nota dessas três palavras. Caiu a, a palavra sentido ou sentidos, que é essa questão da, das sensibilidades do homem, das coisas sensíveis. Memória e experiência, essa é a tríade montada por Platão. E você também pode até ver aí a questão da técnica. Tá? Platão tratava-se mais disso. Então, Aristóteles, sentidos, memória, experiência e a técnica. Que quando você vislumbra isso, observa isso em Platão, é algo completamente romântico, né? Em Aristóteles é algo mais palpável. Aristóteles trata da coisa como ela tem que ser tratada. Olha, existe sim essa questão do mundo sensível, mas essa coisa metafísica não é bem isso não. O metafísico é muito mais pela a questão dos sentimentos do que pela questão de algo transcendental, tá? Esse é o nosso resumo aí em Aristóteles. Muitos perguntaram também sobre a questão da patrística. Então vamos lá. A patrística é um período da filosofia, é um período da história, que vai ser você vai ter vários padres lecionando filosofia. E não se sintam espantados com isso, porque se você frequenta uma igreja evangélica ou você frequenta uma missa, cara, igreja católica, você tem padres e pastores que são teólogos. Esses caras estudam filosofia, estudam filosofia a fundo. Acontece que em alguns aspectos, ou quase todos os aspectos, a filosofia ela vai ter muito mais coragem de falar coisas que a teologia não vai ter coragem de falar. Mas é fundamental você saber como as ideias, tanto de Platão quanto de Aristóteles, elas vão trabalhar especificamente em dois autores da época. A primeira é o Agostinho de Hipona, também conhecido como Santo Agostinho. Agostinho ele viveu uma vida devassa até mais de 30, seus 30 e poucos anos. E de repente ele começa a ter uma experiência metafísica, né? E ele acaba seguindo o cristianismo. Agostinho, ele é de uma cidade chamada Tagaste, onde hoje fica a Argélia, na África. Agostinho era um cara de posses, era um playboy, que ele curtia muito a vida e ele tinha um hábito de ir até Milão ouvir Ambrósio, que era o arcebispo de Milão, que depois tornou-se Santo Ambrósio. Quando então Agostinho ele começa a ter o contato, até
ele gostava muito da oratória de Ambrósio, ele fica meio que enfeitiçado com aquilo e quando ele tem essa revelação, né, ó, que parece do livro de uma das epístolas de Paulo aos Coríntios, ele começa a perceber o que seria a verdade. Então a busca em Santo Agostinho é a verdade. Mas, Cadu, você falou que tem coisa lá de Platão. Sim, tem. No livro A Cidade de Deus, Agostinho vai dizer que é somente lá, nessa cidade perfeita, aonde todos serão perfeitos e corporificados em outro sentido. Ora, não teremos mais isso aqui. Teremos um corpo incorruptível. Essa é a ideia que Santo Agostinho também traz para a gente. Mas em Santo Agostinho é interessante, quando Platão fala que o mundo das ideias é o eidos, Santo Agostinho fala o seguinte, olha, na verdade o mundo das ideias, né, ele existe. A cidade de Deus existe. Mas para eu chegar lá, não preciso fazer nenhum processo de metempsicose, só preciso de uma coisa chamada graça. Então essa graça divina aqui, segundo Santo Agostinho, é justamente essa renúncia de Deus, entregando o seu único filho para morrer pela humanidade, é que vai fazer esse caminho. É por isso que um dos sermões mais famosos de Santo Agostinho, ele prega o ego sum via, ou seja, eu sou a vida, né? Para quem tem mais conhecimento, atividade, sabe que essa é uma das frases de Jesus Cristo aqui na Terra, né? Ego sum via veritas et vita. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ego sum via, eu sou o caminho. E somente através desse caminho, dessa via, é que é possível se alcançar o mundo mais pleno, que seria a cidade de Deus. Esse é o resumaço de Santo Agostinho, correto? Tem uma questão também de Santo Agostinho que eu quero ressaltar com vocês, que caiu em duas questões, em dois exames passados. É a questão do tempo, tá? A questão do tempo, ela está ligada, ela está transcrita no livro 11 das Confissões de Santo Agostinho. Santo Agostinho resolve escrever um livro, uma autobiografia, de toda a sua trajetória, de como ele conheceu a palavra de Deus, essa coisa toda e tudo mais. Então, gente, desculpa eu estar bebendo aqui o meu refrigerante, porque eu ainda não jantei nem nada e eu tô com a boca muito seca, né? E eu só consigo tomar coisas com gás. Tenho dificuldade de beber água, mas vamos lá. Então, Santo Agostinho traz a questão do tempo, dizendo que há um conflito muito grande entre o tempo Cronos, que é o meu tempo, o tempo com as coisas que funcionam, do tempo Kairos, que seria esse tempo qualitativo de Deus. Enquanto nós temos esse tempo Cronos, que é o quantitativo, olha, são 3 horas e não vai dar tempo de eu chegar em tal reunião às 5. Olha, esse tempo Cronos, essa coisa quantitativa, ela deixa de existir a partir do momento que eu começo a me entregar a uma vida mais devota e mais próxima de Deus. Então, esse tempo Cronos passa a ser o tempo Kairos, porque esse tempo Kairos é um tempo qualitativo e é esse tempo que vai ser exatamente exercido sobre a humanidade, fazendo com que o homem conheça a graça divina, essa graça de Deus, vai entregar-se a esse caminho da graça até conseguir finalmente estar junto ao seu Criador ou ao seu Deus, tá? Essa é a ideia. Já em Tomás de Aquino
Tomás de Aquino, ele tem umas ideias, é o seguinte, ele não é nem tanto mais platônico, né? Ele é muito mais aristotélico. Ele começa a trilhar um caminho que é chamado de as provas da existência de Deus. Então, Tomás de Aquino, que também era outro playboy italiano, ele abre mão de tudo que tem, que a família tinha, para ele poder começar a ter essa questão da experiência com Deus. É interessante você notar que em Tomás de Aquino eu só posso estar próximo do meu Criador se eu existir. Preste atenção, o que rola nisso aí. Você vai ter mais ou menos acontecendo, acontece lá em Jean-Paul Sartre, né? Que a existência precede a essência. Ou seja, para eu estar mais próximo do meu Deus, eu primeiro tenho que existir. E aí ele estabelece algumas questões sobre a prova da existência de Deus, como a própria graça. A prova que Deus existe é que ele está em todo local, em todo tempo, cuidando dos seus, através também de uma coisa chamada graça divina. E não há nada que o homem possa fazer, segundo Tomás de Aquino, que não o leve, que não o conduza até Deus. Então essa é a ideia atomista. E a ética em Tomás de Aquino é uma ética onde Deus é o grande regente dos nossos atos. A partir do momento que eu tenho uma vida mais devota, uma vida mais próxima desse meu Criador, então é Ele que é o meu dono, é Ele que é o dono do meu tempo. Logo, eu passo a ter a ética de Deus porque eu sou a imago Dei, ou seja, a imagem de Deus. Eu sendo a imago Dei, certo? Eu vou fazer tudo o que este Deus ele quer e exige que eu faça. Essa é a ideia de Tomás de Aquino, certo? E vamos para o próximo vídeo.